Boa tarde, Santos, 2 de março de 2017. O carnaval acabou. Carnaval acabou, a Portela campeã carioca. A Portela que 30 anos não ganhava um prêmio sozinha, né? Grande Portela no Rio de Janeiro. São Paulo também tivemos um carnaval maravilhoso. Aqui em Santos, a X9 foi a grande campeã do carnaval antecipado. O ministro libera o Edinho, né? Libera o Edinho, habeas corpus, interpretado pelo Eugênio Malavasi, liberando o goleiro Edinho, filho de Pelé, que estava preso, né? Rodolfo Amaral diz que Santos tem dinheiro para aumento de funcionalismo. E essa matéria aí está complicada, hein? O prefeito fala que não tem, o Rodolfo fala que tem, complicado, né? Para discutir este e outros assuntos, nesta quinta-feira de calor senegalesa aqui em Santos, você que está vendo o programa com meu amigo de Portugal, Mário Gil, como a Dona Vera e Dona Lúcia, que estão aí no Rio de Janeiro, prontas para o desfile das campeãs no sábado agora, né? Então, vocês podem... Tem a noção que Santos está com um clima bom, né, para quem está na praia, calor senegalês na Baixada Santista. Hoje, para discutir os programas, nós temos aqui o convidado, jornalista e advogado Heraldo Santos. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Filete? Boa tarde a você, boa tarde ao colega Danilo de Oliveira e a você também, telespectador, que nos honra sempre com a sua audiência. O Heraldo tomou um susto ontem no jogo do Corinthians, né? Ficou naquele cabeça a cabeça do pênalti, mas... O Carlos Alberto, que jogou no Corinthians, perdeu o pênalti e o Heraldo descansou, dormiu, né? Que senão ia ser uma derrotinha que ia ficar na agenda, né? Aquelas derrotas contra clubes de menor importância, né, Heraldo? O corintiano sofre, mas sempre é feliz. Sempre no final ganha, né? Ganha. Sempre no final ganha, tá certo. E também aqui o nosso advogado e comentarista Danilo de Oliveira. Tudo bem? Tudo bem, Filete? Uma boa tarde, Heraldo, e uma boa tarde aos nossos telespectadores. Mandar um abraço para a esposa do Danilo também, que está sempre assistindo aqui o Ação e Reação. Quando ele não assiste, ela assiste para passar o que foi falado, né? O Danilo que participa também nas outras mídias que a gente está junto, na 102.1 lá do Grupo Mussi, né? Então, queria mandar um abraço para ela e para toda a sua família também, assim como a Noemi Francisca de Macedo, que é a jornalista competente, assessora aí da Beneficência Portuguesa, enfim. Tem o jornal Espaço Aberto. Heraldo, essa questão do Rodolfo Amaral. Rodolfo Amaral que... Vários programas que você capitaneou, Rodolfo Amaral teve presença, né? Trabalhou muito tempo no governo Baito Mansur, Papa também, um pouco, né? E o Rodolfo Amaral, que é um dos economistas aí mais requisitados da nossa região, já esteve aqui também algumas vezes, fala que a prefeitura tem dinheiro para pagar o reajuste do funcionário público. Olha, o Rodolfo Amaral é um consultor respeitado, né? Além de jornalista, é um consultor de finanças públicas respeitado. Ele analisa o quê? Números. Ele não fica inventando situações. E com base na variação das receitas correntes da prefeitura, ele identificou ali que há sim, com base nos próprios balanços publicados pela prefeitura, que há recursos suficientes para contemplar o funcionalismo com aumento. Quer dizer, então fica esse jogo de números, a prefeitura vindo dizer que não tem recursos. Você veja que no primeiro momento ela disse que não ia dar aumento nenhum para o funcionalismo, né? Hoje me parece que a prefeitura já acena aí com uma proposta que vai ser apresentada para os servidores. Mas, de qualquer maneira, com base na análise feita pelo Rodolfo Amaral, a gente verifica e tem que realmente compreender e concordar que há realmente, sim, aquela fatia mínima para contemplar o reajuste do funcionalismo. Quer dizer, eu acho que quando o governo diz que não tem recursos suficientes, que vai dar reajuste zero, inflama o funcionalismo, que já é uma categoria... muito sofrida e acaba provocando o quê? Essa predisposição para uma paralisação, o que já é grave. Se você vê principalmente na área da saúde, os problemas que a gente estamos enfrentando, eles são muito delicados, a ponto de algumas semanas atrás nós tivemos lá o pronto-socorro, né, da Zona Noroeste, que ficou fechado. Colocaram até um cartaz na porta, não foi isso, Filete? Colocaram um cartaz que não ia ter funcionamento sem ordem de secretário. Sem funcionarismo, sem funcionários, resolveram parar. Acordaram meu amigo Fábio Ferraz, acordaram ele de madrugada e ele teve que ligar para os amigos médicos para ir todo mundo lá. Mas o secretário não tem que dormir, não. Tem que ter... Os burocratas da Secretaria de Saúde que estavam lá, tudo curtindo sábado à noite, tiveram que tudo sair, pôr aquela roupa branca que já estava mofada, há muito tempo não se usava aquela roupa branca, ele ligou, olha, assessor vai lá para quebrar um galho, porque hoje em dia tem muito médico que mexe com estatística. Então esses médicos e tal tiveram que arregaçar a manga e lá no hospital cobrir os faltosos, né? Nós já tivemos uma oportunidade de comentar aqui que
na verdade, aquilo foi um erro de planejamento, porque se faltam 6, 7 pessoas, quer dizer, de um momento assim, sinal de que a prefeitura ou quem controla lá os pronto-socorro não está seguindo à risca lá a verificação dos funcionários. Então, a prefeitura faz, na verdade... Controlar pronto-socorro sábado à noite, muita gente só assina, viu, Heraldo? Meu amigo. Isso é segundo da lenda. Controlar pronto-socorro, o cara vai lá dia de semana, deixa tudo esquematizado. No sábado à noite, ó, sábado é você, tá tudo certo, qualquer problema me liga, né? Tá, mas quando o cara está doente, a pessoa está doente... Não, eu não estou falando médico, eu estou falando o cara que controla, sei, vai ficar lá sábado 10 horas da noite, né? Se não tiver o funcionário e aquilo começar a encher, você sabe que... Eu acho que o tempo foi bom. Eles, em 40 minutos, 1 hora, deram uma resolvida no problema, né? Quer dizer, não deixaram o negócio pegar muito corpo, né? E só para finalizar essa primeira participação, Filete, quando a prefeitura diz que os sindicalistas fazem terrorismo, na verdade quem faz terrorismo é a própria prefeitura, dizer, olha, não tem aumento. Como é que não tem aumento? O imposto não aumentou? O IPTU não aumentou? Eu já cansei de falar aqui que quando o prefeito assumiu, a primeira medida dele em 2013, ele levou a planta genérica de valores de todos os imóveis de Santos. Nós vivíamos no boom do petróleo e gás. Mas naquela época eu ia com uma canequinha na praia e pegava petróleo. Sim, mas os imóveis... Aí ele aumentou. Os imóveis que você tinha, que valiam 1 milhão, 2 milhões e tal, Pelo amor de eles Deus. têm o mesmo valor hoje? Tudo mais baixo. Então, como é que o imposto não abaixou o IPTU? Tudo mais baixo, se quiser vender, não vende. Tudo mais baixo, se quiser vender, ninguém compra. Mas ele não se dignou a reajustar também os valores para patamares atuais de mercado. Ele tinha que diminuir o valor então agora. Tinha que diminuir. Mas ninguém diminui no Brasil nada, né? Mas meu amigo. Ninguém diminui no Brasil nada. Ô Danilo, essa questão do Rodolfo Amaral também é meio polêmica, né? Porque, por exemplo, você tem uma empresa, né? Vamos falar um hospital, falar uma clínica. Você tem que pagar funcionários, tem que ter o seu salário, tem que deixar 10% por ano para você melhorar a tua empresa, que daqui a 10 anos a empresa tem que ser outra. O Augusto reformou os estúdios aqui da TV Com. Você não pode deixar o estúdio ficar 10 anos. Daqui a 10 anos essas câmeras aqui já não estão apropriadas para fazer uma imagem digna para uma televisão moderna. Então o que acontece? Será que o prefeito também não se preocupa? De repente o Rodolfo Amaral ele fala, tem dinheiro. Não, só para a gente pôr fogo na porra. Mas tem dinheiro, mas e o dinheiro para conservar os colégios, os parques, jardim, as escolas estão caindo, hospitais. Então às vezes o prefeito está querendo segurar. Mas eu entendo, pelo que eu converso com o Cirino, com o Macaé, que o cara fala que não vai dar aumento para dar aquela pancada. Depois vai diminuir. Depois no cafezinho se chega a um denominador comum. Fala, não vou te dar aumento nenhum. Depois, não vou aumentar a tua mesada, filho. Aí depois, em vez de aumentar 100, aumenta só 50, né? Será que também não tem essa negociação também desse jeito? Eu acredito que sim. Esse anúncio completamente absurdo de que não seria concedido aumento nenhum, né, aumento zero, me parece mais uma estratégia de gestão, equivocada inclusive, do que uma realidade, né? Essa matéria do Rodolfo ela é muito importante, porque ela, de uma certa forma, supre um problema que a gente enfrenta. Quando o poder público alega que ele não tem dinheiro para determinadas coisas, e principalmente para coisas básicas e importantes, como é o aumento do funcionalismo, nunca são apresentados números, né? A gente, no dia a dia jurídico, principalmente pessoas que precisam de medicamentos, por exemplo, ou de um procedimento cirúrgico, né? A defesa do Estado, quando isso é judicializado, é a tal da reserva do possível. Só que o Estado nunca justifica contabilmente. Então, os nossos amigos procuradores do Estado, dos municípios, têm essa dificuldade porque esses números não são fornecidos. E o Rodolfo, que é respeitadíssimo, como o Heraldo bem lembrou, traz números, ou seja, ele traz fatos que justificam o argumento dele de que existe sim condição de dar um X de aumento. Agora, do ponto de vista jurídico, negar aumento ao servidor é inconstitucional, é um dever anual. Anualmente, o servidor público ele tem o direito assegurado na Constituição a esse reajuste. Então você tem aí uma inconstitucionalidade que para mim é muito séria. Do ponto de vista também social, você tem um problema, você cria uma instabilidade. Porque no momento de crise, você está falando para o funcionário que, olha, já está difícil, o seu aperto vai ser maior ainda. Porque se o teu poder de compra já está reduzido com a crise econômica, ele vai reduzir mais ainda, porque eu não vou recompor nem a perda inflacionária. Quer dizer, como é que fica a cabeça até do funcionário? Né? Exatamente, para o comércio. Então,
Aquele que, como o nosso telespectador, que é um pouco mais antenado, que acompanha a nossa fala, que lê jornal, ouve rádio, ele fica realmente apavorado. Ele fala, opa, peraí, né, não tenho que comemorar no carnaval, muito pelo contrário. Né, eu não vou poder me dar o luxo de comemorar o carnaval, comer uma pizza no fim de semana, senão eu não vou garantir o gás, não vou garantir a energia elétrica, não vou conseguir honrar esses compromissos. Então, me parece que uma repercussão como essa, ainda que seja em virtude de uma estratégia, é muito ruim, é muito prejudicial para o comércio, para a sociedade como um pouco. Agora, é importante realmente que os números sejam trazidos, sejam colocados, para que também a gente tem uma gordura. Obtenha, e a gente obtenha, né, quando eu falo a gente, o servidor público, obtenha um reajuste possível, né, para que você também não aconteça o que está acontecendo em outros municípios, em outros estados, de realmente a prefeitura atrasar, né, não honrar os compromissos, o que é pior. Mas me parece realmente uma estratégia equivocada. Filete, eu concordo contigo, acho que é uma estratégia. Olha, vamos dar um susto, vamos dar um choque, porque depois, qualquer percentual que a gente oferecer, vai ser bem-vindo, né? Eu estou no lucro, eu não tinha nada e agora eu tenho um pichulezinho. Mas eles não aceitaram não ter nada, né? E não tem que aceitar mesmo, né? Eu acho que algumas coisas têm que ser melhor demonstradas. Por exemplo, antes da campanha não tinha dívida. Hoje a gente sabe que tem uma dívida de 169 milhões. Muitas vezes os prefeitos, eles acham que, por exemplo, são deuses, ou às vezes têm certeza. Mas o prefeito nada mais é que uma pessoa que foi eleita, uma pessoa honrada, mas que foi eleita pelo voto da gente. É um administrador, é como um síndico do prédio. E essa questão, por exemplo, não está devendo nada, aí tem um superávit, o Jornal do Boqueirão noticiou outro dia que tem um superávit de 163 milhões, mas deve 169. Então não tem esse superávit nenhum. É a mesma coisa que você ter 10 mil na tua conta e está devendo 12 na cidade. Não, mas você tem que analisar o seguinte, Filete, quando você fala de dívida, são aquelas dívidas acumuladas também, precatórios, tudo isso. E quando se analisa a rúbrica apenas do superávit, são as contas daquele exercício fiscal. Daquele ano. Exatamente. Então você tem que somar. Eles fazem uma manobra. Então, é que tem dívidas a longo prazo, a curto prazo. Uma grande tergiversação, uma enganação do povo. Aí você pega contratos que foram firmados lá atrás para serem cumpridos ao longo do ano, eles somam tudo e falam, mas nós devemos isso. Então, por isso que nós não temos dinheiro para aplicar na saúde, para melhorar determinado equipamento de lazer, como Parque Rebouças, o Parque M. Nascimento, enfim, todos esses, né? E principalmente para dar o reajuste para o funcionalismo. É uma grande enganação que os governos fazem, né? É por isso que dizem que a estatística é a arte de mentir com números, Exato. né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. E talvez seja por isso, Heraldo, que a gente caminha, e já tem muita gente pedindo isso, auditorias públicas das contas, né? E a gente já vem caminhando, a legislação já vem caminhando para isso, a lei da transparência, esse dever, né, que o poder público tem de divulgar, e divulga mais ou menos, né? A gente sabe que as informações não estão lá 100% e são divulgadas de uma certa forma manipuladas, mas é por isso que a gente precisa cobrar. Se for o caso, vamos fazer uma auditoria pública, vem aqui, esclarece como que você chegou nesse número, quais os critérios que você usa, para a gente realmente poder se posicionar. Tem ou não tem? A prefeitura fala uma coisa, a gente acredita. O Rodolfo Amaral fala outra. Mas a gente não sabe se o Rodolfo Amaral deixou uma gordura também. Às vezes tem dinheiro, mas tal, às vezes também ou não. Então é meio complexo, né? Essa questão de números. Mas a questão é o seguinte, Filete, ele está analisando os números divulgados pela própria prefeitura. Com certeza, com certeza. Não é? Então, se a prefeitura está publicando balancetes que não são reais, aí a situação é muito mais grave. Muito mais grave. Você veja que também... Eu acho que eles estão contando com uma certa... Talvez, assim, só posso explicar desse jeito, com uma certa inadimplência de IPTU, porque vamos supor, eles tiveram um aumento, mas não existe, esse aumento não foi um aumento real, não existiu esse aumento, aumentou naquele momento. Mas a inadimplência, independentemente da crise, ela está naqueles níveis já esperados. Não houve essa... De 15% a 18%. Né? Não houve um volume muito elevado. Mas será que não vai haver agora? De inadimplência do IPTU. Pode ser mas... que tenha, mas eu acho que o brasileiro, ele, principalmente a classe média, ela prima por não ficar pagar rigorosamente, porque ela sabe que no caso de Santos, se você não paga o IPTU, no ano seguinte ele já está inscrito na dívida, né, ativa, e você vai receber um processo com risco de ter seu imóvel penhorado, se não pagar, tudo isso. Qualquer coisa, uma placa que você não paga uma publicidade. Agora, existe também uma outra manobra, a gente sabe que o funcionalismo, houve um inchaço da máquina muito grande nos últimos governos, e para escapar, né, da lei de responsabilidade fiscal, o que as prefeituras fizeram? Passaram a entregar a gestão de determinadas áreas, principalmente saúde, para as organizações sociais.
Por quê? Você tira aquele peso, porque se tratando de contrato, ele não entra na conta da folha de pagamento. Né? A comunicação da prefeitura é terceirizada. Você entra na assessoria de comunicação, todos eles trabalham para a prefeitura. Mas, na verdade, são funcionários de uma empresa contratada pela prefeitura. Quer dizer, então, todos esses funcionários da área de comunicação não são funcionários da prefeitura. São eles têm uma empresa X que presta serviço para a prefeitura. Que presta serviço para a prefeitura. Então, por isso que eles têm, os gestores, e a prefeitura paga para a empresa ou paga para cada um dos funcionários? Não, paga para a empresa. Cada um ganha 10 mil, tem 5, paga 50 mil para a empresa. Não, você tem que ver o lucro da empresa, a empresa não vai ganhar nada. Não, tem que ganhar alguma coisa, né? Então, escapa não entra na somatória da folha e reduz aquele... Você consegue respeitar o limite global de gastos. Prudencial lá, isso aí, que se fala. Com o servidor, verdade. Por que as prefeituras também não fazem, por exemplo... quando o servidor também aposenta, ele também não entra mais. Porque Exatamente. quem paga é o empreve, né? Todo mundo fala da modernidade, da desburocratização e tal. Mas eu vejo que o cara ajeita com o OS, coisa grande e tal. Mas eu não vejo ninguém, por exemplo, falar de parceria público-privada com pequenos, né? Por exemplo, vou falar na aula de oftalmologia. Nós tivemos aqui com vários oftalmologistas, eles falam que sábado de manhã é um horário meio ocioso, né? Por que não pega essa demanda reprimida da prefeitura, faz uma consulta mais barata, faz parceria público-privada com as clínicas de oftalmo que tem uma certa expertise aqui em Santos? Por exemplo, Codevida não trabalha sábado, domingo e feriado, né? Aí o vereador da causa fica apavorado, porque se pegar um feriado de quinta, sexta, sábado, domingo com chuva, meu irmão, é loucura, né? Porque começa gato na praia com pneumonia, não sei o quê, e aquele corre. Se for em janeiro também é férias coletivas para todos os veterinários, né? Porque acho que combina todo mundo de tirar férias, vai todo mundo para Miami, né? Férias coletivas. Eu nunca vi isso, então, mas né? Dá férias coletivas para tudo que é veterinário, principalmente de ONG e tal. E não é uma crítica, existe uma evolução muito grande, existiu uma evolução. Mas para existir uma evolução tem que ter demanda, concorda? Se existiu uma evolução no celular é porque tem demanda. Se as pessoas não comprassem celular, não teria essa evolução. Então, teve uma evolução do sistema. Mas eu vejo só na campanha lá, parceria público-privada, eu não vejo com oftalmologistas, com médicos, com dentistas, com médicos veterinários, querem fazer às vezes com grandes organizações. Como pequenos e médios você não vê realmente, né? Não seria talvez uma solução para essa demanda reprimida da saúde, por exemplo? Sem dúvida, né, Filete? E sem contar que você vai fomentar a economia local, a economia regional. Quer dizer, mas as prefeituras preferem contratar, muitas vezes, empresas de fora. Você veja, essas OS são todas de fora. Essa empresa de comunicação que responde pela conta da prefeitura é de fora. Né? Mais recentemente, a que administra o Hospital dos Estivadores é de fora também. Será que nós não temos empresas e profissionais capacitados aqui na nossa região? Temos sim, mas infelizmente são... questões que a gente até desconfia, imagina, mas a gente não pode falar aqui, né? Com certeza. Eu só gostaria de complementar em cima desse assunto, porque eu tenho a opinião de que esse regime de cooperação ou regime de parcerias, e aí nós temos a lei das parcerias público-privadas, a própria lei de licitações, nós temos agora uma lei nova que entrou em vigor recentemente, que é a lei das parcerias voluntárias, que acaba reunindo aí grande parte dessa legislação e abrangendo várias associações, enfim. Eu entendo particularmente que o caminho, principalmente para muitas prefeituras, é esse regime de parceria ou esse regime de colaboração. Né? É que existem uma série de problemas, mas quais são as virtudes? Para mim, a grande virtude desse regime de colaboração, desse regime de parcerias, é você possibilitar às prefeituras que elas fiquem dentro do limite prudencial de gastos em relação à folha de pagamento do servidor. Né? Eu tive uma experiência muito próxima, né? Eu assessorei algumas dezenas de entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de São Vicente, nessa gestão passada, que foi uma gestão muito complicada, muito difícil, turbulenta, essa palavra perfeita. E o que eu percebia, né? Muitos problemas dessas entidades e da própria Prefeitura com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público do Trabalho e com outras instituições aí que têm esse poder de fiscalização. Sabe por quê, Heraldo? Sabe por quê, Filete? Porque não havia um funcionário
que conseguisse justificar o óbvio, que não conseguisse justificar contabilmente, que é muito mais econômico para o município contar com o colaborador, com a entidade, com a associação ou com a empresa privada, do que contratar um servidor. A gente pode pegar como exemplo só a questão da aposentadoria que o Heraldo colocou. Me parece que não há justificativa melhor que essa para você demonstrar o porquê que você está levando o serviço para a iniciativa privada. Por quê? Hoje, muitas prefeituras, e até uma discussão se a de Santos está dentro disso ou não, muitas prefeituras não têm condição de arcar com os proventos dos aposentados. Por quê? Porque as contribuições daqueles que trabalham são insuficientes e porque o município também não tem condições de dar a contrapartida, né? São pouquíssimos os institutos de previdência efetivamente criados, que têm autonomia financeira e, mesmo aqueles que estão criados, poucos têm essa força econômica para arcar com esse custo. Então, só a questão de você não ter depois um quadro de inativos já me justifica economicamente para que a gente terceirize isso, e aqui não no sentido técnico, mas para que você leve a prestação desse serviço público para o setor privado. Você já mostra economicidade aí. E o que me assusta é que eu não percebo nenhum movimento de nenhum economista, de nenhum contador, que coloque isso no papel. Me parece tão simples. Você já justifica a economicidade aí, que é requisito. Lógico, não vai ficar a pessoa a vida toda brigada na prefeitura, não é isso? Exatamente. Outra coisa, você não tem a despesa com a remuneração mensal. Você não tem a despesa com a contratação da banca examinadora para o concurso. Ou seja, você mostra economicamente que aquilo é mais viável. Aí nós temos um segundo problema, que é o problema da fiscalização, que é a grande discussão. Uma alternativa que eu não me lembro agora, eu estou tentando puxar aqui qual é o município, mas uma alternativa que já está tendo sucesso, depois eu até, se for o caso, até te mando numa outra oportunidade, Filete, pelo WhatsApp, tem municípios que criam associações só para fiscalizar. Então vamos pegar esse caso, desse problema que nós tivemos na saúde em Santos, que isso acabou, o secretário tendo que resolver. Existem associações que cuidam disso, que fazem os relatórios. Por quê? Porque também o poder público, as prefeituras, não têm estrutura, a verdade é essa. Não existe estrutura suficiente para fiscalizar. Não existe. É impossível uma fiscalização com cuidado, com cautela, como manda o figurino, como manda a lei, de todos os serviços que o poder público presta. Então essas entidades ficam responsáveis por isso. Então é realmente uma ideia talvez utópica, um sonho, de empoderamento popular, mas que tem dado certo em alguns lugares. E que me parece, Filete, só para encerrar, desculpa, que é o caminho que a gente tem que buscar como alternativa. O Clemente falou que na área de ressonância tem uns horários que, de madrugada, que ele é obrigado a funcionar e que não tem demanda. O Marcos Alonso, estou dando nome aqui, o oftalmologista falou que tem, sábado de manhã tem uma ociosidade para alguns oftalmologistas. Se Santos está num padrão de clínicas, vamos falar da oftalmologia, de expertise comprovada, né? Clínicas enormes, com aparelhos de última geração, e não é uma ou duas, são várias. Na área de imagens, nós temos várias clínicas aqui, também com notório conhecimento, com materiais de última geração, né? Então, veja bem, qual a demanda reprimida de uma ressonância magnética na prefeitura? Não sei, né? Mas será que não seria mais barato do que às vezes terceirizar tudo para uma OS? Não, teve OS. Essa parte de imagens nós vamos passar para tal clínica. Cadastra as clínicas que querem trabalhar. Você vai fazer 5 para mim por mês, o doutor tal fazer 5 por mês, tal. Ou seja, é uma coisa que a prefeitura não vai ter o gasto com funcionário, não vai ter essa questão de ficar... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha e circula na cidade, né, Heraldo? Partindo dessa premissa, eu acho até que você poderia até estender mais, porque quando você pega um jornal e se assusta ali ao ver uma notícia de que uma consulta de um cardiologista demora 2 anos, então, imagina quem sofre com um problema cardíaco, esperar 2 anos, já está morto. E será que todo cardiologista da cidade competente está com a agenda cheia? Será que não teria um cardiologista que falar, eu vou trabalhar no sábado de manhã só para ter essa demanda? Não, entendeu? A gente poderia chegar a uma coisa maior. 2 coisas que eu não entendo, é isso e a questão dos cabides, que as prefeituras existem no Brasil, que ficam acusando o outro, que a mulher de fulano de tal está aqui, não sei que a empresa não trabalha, na empresa tem 30 caras e não constrói nada. Eu sou prefeito, mando todo mundo embora. Entendeu? Porque qual o problema? Mas ele tem que atender os interesses. Tudo bem, mas veja bem, qual o interesse maior? Eu já fui reeleito. Qual o interesse maior do que eu ser um deputado, um senador? Agora eu vou fazer o meu governo. É o seguinte, quem trabalhar vai ganhar, quem não trabalhar eu não quero. Ah, querido... Não, mas se você não atender, você não vai ser deputado, você não vai ser senador. Mas atende muita gente que também... eu vejo muita gente, às vezes, nas prefeituras,
que pensa que tem mais poderio que tem. O cara não tem 50 votos, está num cargo. Você entendeu? Então, assim, também tem que analisar quem está colocando. Tem cara que não tem 50 votos. Se sair ele meu cachorro na rua, se falar que é o meu cachorro, é capaz do meu cachorro ter mais voto e está numa prefeitura aí sem fazer nada. Vai lá, assina ponto, tal. Quer dizer, isso é uma verdade, não é isso? Não estou aqui em Santos. Santos, Aracaju, né? Quer dizer, às vezes tem caras que têm um notório poder político. Mas tem outros que não têm poder nenhum. É poder da garganta e estão aí, né? É verdade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta na Ação e Reação, hoje, dia 2 de março, quinta-feira, pós-carnaval, hoje com o doutor Heraldo Santos e o doutor Danilo de Oliveira. Vamos falar dos apoiadores? Falar do plano assistencial da OSAN, 3228 mil. Acesse o site www.osan.com.br. Um abraço para o Fábio Garibe, suas secretárias. Você sempre vai precisar de um OSAN. Quase 500 mil pessoas na região têm OSAN. Faça como o Cirino do sindicato, Augusto Capo de Casa, Macaé. Todos têm OSAN para os seus funcionários aqui na TV Com. Liga agora, 3228 mil, peça um desconto por ser telespectador do Ação e Reação. Também mandar um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill. Boqueirão Express. Estava lá doutor Aldo, doutor Eugênio Malavaz, doutor Danilo,
todos eles comemorando lá na sexta-feira, né? Daqui a pouco o Danilo também tem uma mensagem da Ordem dos Advogados, vai falar aqui. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, azeite importado, não é aquele azeite, né, Heraldo, que o Fantástico reprovou, não. Não é um azeite que aumenta o colesterol, azeite que aumenta o colesterol bom. Não é aquele azeite misturado, batizado. Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Para você que está no peso ideal, tipo como o Danilo, assim, tá sequinho e tal, pode comer chocolate, bombons, bolos, entendeu? Só não vai lá com o Márcio França. Não, com o Marcos França, não o Márcio França. Marcos França, lá do Guarujá, assessor do Gilberto Benz, é complicado. Ele foi lá, pegou um prato desse tamanho lá. No horário das 2 horas, o capô de casa falou, fica aí. Quando deu 2h30, mandou passar. Porque senão era R$60. Aí, depois das 2h30, 3 horas, tem o horário do glutão. Aí é um preço único, 25, 20 e poucos, para pegar o que quiser, né? Aí segurou o Marcos França lá e tal. Fala do Marcos França, o nosso vice-governador está chateado, está bravo, né? Nós somos do Billy aqui, porque um leitor do jornal A Tribuna, né, escreveu uma matéria dizendo que o Billy foi ruim, mas que o Márcio podia ajudar e tal. E depois de 2 dias, o nosso vice-governador, o Márcio França, né, tive com ele, escreveu uma carta enorme, dizendo que vai processar, que ele processa todo mundo que fala mal dele, que realmente ele ajudou, mas o Billy não tinha condição de receber e tal. Depois, na segunda-feira ou na terça-feira agora, o Billy escreveu, dizendo que ele pegou uma dívida do governo dele, do Tércio de 500 milhões, amortizou para 250 milhões, que ele pegou um governo ruim e tal, e a Tribuna deu o assunto por encerrado, né? Mas eu acho que, por exemplo, essa questão é complexa, né? Porque é uma questão bem complexa. Mas o Márcio França, que quando as pessoas colocam, isso eu acho uma atitude certa. Falando besteira no Facebook, ele manda processar mesmo, né? Só que assim, ali a questão foi uma opinião, foi opinativo. O cara achou que ele podia ter ajudado mais a cidade do que ele ajudou. Opinião no Jornal Tribuna. Ele reclamou da pessoa, falou que vai processar a pessoa, escreveu uma carta enorme. E depois de 2, 3 dias, o Billy escreveu, dizendo que ele pegou o governo ruim, que é isso mesmo e tal. Então, acho que é um pouco de lavação de roupa suja. É meio complexo essa questão, mas enfim, né? Às vezes também a pessoa tem não aguenta ver uma crítica injusta ou não, né, Heraldo? Eu não sei, se foi só uma crítica, eu acho que o Márcio França, que começou como vereador em São Vicente, aliás, oficial de justiça, começou, na verdade, a sua vida política no diretório acadêmico da Faculdade de Direito. Isso, né? depois foi oficial de justiça, depois vereador junto com o Roberto Rocha, a primeira legislatura, um abraço para o Roberto Rocha, e depois ele se candidatou prefeito. Ganhou na época e deu até uma melhorada em São Vicente e tal, nos 8 anos que ficou, né? O que o que a gente pode identificar como uma ofensa realmente à honra do político ou uma mera crítica. Se foi uma mera crítica, não cabe essa postura do Márcio França de querer processar todo mundo. Então não se pode comentar o governo dele ou as ações dele. Se a gente, então, nós temos que ter processado aqui, porque nós falamos que o Rodolfo Amaral falou que tem dinheiro para pagar. Pô, tá no jornal, né? Muitas vezes eu saio na rua e isso é engraçado, né? 2 coisas que eu aprendi muito aqui. É gente querendo pautar programa, né? Por meu amigo Paulo Militera, ele quer arrumar gente de ONG para vir falar aqui e tal. Pode vir, não tem problema. Só que fala de ONG não dá. Aqui é um problema para discutir temas políticos, né? Pode vir, mas assim, o cara, olha, tem uma pessoa para vir. Eu gosto muito do Paulo Militera, mas tem que ter um assunto. E quem vai discutir esse tema com quem? Como a gente fala. No dia 8, dia da mulher, 8 de março, se puder trazer uma mulher aqui, excelente. Meio ambiente. Meio ambiente e tal. Mas assim, nós temos que ter encaixe assunto. E outra coisa que eu acho engraçado é o seguinte: sai no Jornal Tribuna. Edinho foi solto. Aí chegam para ele do Edinho, poxa, mas isso foi comentar. Pô, então você tem que ligar para o meu amigo Santini, meu amigo Sérgio do Diário do Litoral, grupo de Estado de São Paulo, grupo da Folha, G1. Não, ele veio falar que com a TV Com que a gente é pequenininho. A gente simplesmente é um programa opinativo, a gente opina as matérias que saem no jornal e as pessoas também pautam, né? Fala dessas matérias, Heraldo. O seu Mário aqui falou que se sabe de alguma coisa, a gente está sabendo se o quadro DP vai acabar em Santos, e que nas 500 e poucas cidades do estado de São Paulo, 256 não tem delegado titular. É o Décio aqui de São Vicente, falando que 256 não tem delegado titular. Isso bate essa informação? É verdade, é verdade. O governador Geraldo Alckmin realmente vem falhando muito nessa questão de suprir, né,
os concursos necessários para a manutenção da Polícia Civil. É uma defasagem muito grande, acho que mais de 20 mil servidores da área da Polícia Civil, escrivães, investigadores de polícia. E quem é que perde? Quem perde é a população, porque se você estanca a polícia investigativa, a polícia judiciária, você não vai ter aquele rendimento necessário e salutar para o combate à criminalidade. O que os governos preferem, especialmente São Paulo? Não deixar de fazer os concursos para a Polícia Militar. Mas não é obrigatório por lei fazer o concurso uma vez por ano? Pelo que eu li no estatuto, tem uma obrigação, não tem não? Teria uma obrigação, mas ele faz o concurso e não chama os aprovados, quer dizer, o que então é mais faz grave concurso ainda. E não chama, né? Mas não tem feito, a verdade é que não tem feito. E o que acontece? Você tem que fazer pelo menos um concurso por ano para cada carreira de servidor, porque tem um servidor que se aposenta, tem outro que não se adapta à carreira ou acha os ganhos insuficientes e ele parte para outro ramo profissional. Então você tem que fazer sempre. E o que acontece? Há pelo menos 20 anos não se tem essa regularidade dos concursos na área da Polícia Civil. A Polícia Civil realmente está sucateada e é uma das que paga menos em todo o Brasil. Quer dizer, além de não fazer o concurso, tem um pouco atrativo no sentido de prover os concursos públicos. Então nós vamos ter um problema muito sério de combate à criminalidade e eu não sei se esse envolve aquele outro movimento da chamada apenas valorização da Polícia Militar para que cumpra todas as etapas da polícia, inclusive a investigação e a realização dos inquéritos policiais. Eu acho um pouco temerário, mas infelizmente a gente está caminhando para isso. Porque a Polícia Civil é a polícia investigativa, né? Já que o Valdemar, ele explica que nós temos que tomar um cuidado com a politização da Polícia Militar, né? Dizendo que a Polícia Militar mostrou força, ele mostrou força nessas paralisações que teve em alguns estados e que ele acha que também a Polícia Militar vai tomar um pouco assim o lado do Exército na questão política do país, que já tem Polícia Militar infiltrada em tudo que é setor. Não falando mal, ele acha que, se você for ver na Prefeitura, tem muito policial militar, na parte de segurança e tal. Então ele acha que a Polícia Militar também está infiltrando agora na política. Porque é normal, né? Tem o Telhada, tem todos eles estão crescendo também nesse meio, né? Olha, até quero aproveitar a oportunidade e mandar aqui um forte abraço para o Armando Bezerra Leite, que foi coronel aqui da nossa Polícia Militar, aqui no 6º Batalhão. Coronel Bezerra, isso. Que é uma grande figura, amigo pessoal. Aproveitar e mandar um abraço a ele. E ele sabe a admiração que eu tenho pelas polícias, principalmente pela Polícia Militar, até porque é grande, eu já comentei aqui contigo, o número de alunos policiais militares lá no nosso curso de Direito da Unisanta. Assim, eu quero aproveitar esse gancho, Filete, e você vai se lembrar que eu mandei para você essa semana um texto que eu te marquei pelo Facebook, excelente, falando em poucas linhas sobre o que tem sido feito não só com o policial civil, mas com todos os servidores, principalmente os servidores civis do nosso país. Né? Que a maioria é competente e boa, né? Mas trabalha com material sucateado, né? É um sucateamento da estrutura, tá? E também da remuneração. Né? O que tem sido feito e o que me agradou nesse artigo, claro, ele é uma opinião, mas é uma opinião embasada, é uma opinião com dados jurídicos. Então é feito um retrospecto, até breve, né, de 88 para cá, de tudo que foi feito em termos de alteração da Constituição, de aposentadoria, fim de paridade e realmente o desrespeito que é feito com o nosso servidor. Então, às vezes, de fato, e eu já fui servidor público, numa prefeitura, já fez tudo um pouco, a gente já, graças a Deus, a vida nos oportunizou muito aprendizado, muitas experiências, Silete, apesar daquilo que eu considero uma pouca idade. E realmente é muito complicado no dia a dia. Muitas vezes o servidor ele tem vontade, ele tem comprometimento, mas às vezes a própria legislação, a própria estrutura é contra. E é o que a gente tem visto, como o Heraldo colocou, com a Polícia Civil, pouco concurso público. Eu gosto sempre de falar aqui do INSS, a gente critica muito, né, como advogado previdenciarista, muitas vezes os servidores da autarquia. Mais recentemente nós estivemos com a Maria Aparecida, a nova gerente executiva, nova já está há um ano, e numa reunião que nós tivemos, até representando a OAB, a subseção de Santos, ela nos colocando também as dificuldades que ela tem para gerir os problemas do dia a dia. Então muitas vezes também não adianta a gente chegar de uma forma muito, digamos assim, ostensiva, de uma forma muito agressiva, talvez não seja a melhor palavra, porque muitas vezes, por mais que a gente queira defender as prerrogativas do advogado ou os direitos dos beneficiários, pegando aqui o exemplo do INSS, a estrutura e as limitações que vêm, não da regional de São Paulo, mas que vêm de Brasília, são muitas. Então, realmente, é difícil também a situação do servidor e, infelizmente, essa informação relativa à Polícia Civil, ela é verdadeira, infelizmente.
Uriel Vilas Boas mandando um abraço para vocês. João Outro Domingos abraço. Neto. Daniel Crisóstomo, todos assistindo o programa aqui. Valéria Capô de Casa, Armando Augusto, um beijo para você. E também Fernanda Vanucci. E o vereador Banha, mandando um abraço para você, dando ele pro nosso capitão aí, Heraldo. Chamou o Heraldo de capitão. Amanhã o polêmico Sidney Costa, o poeta, cada vez mais poético aqui nos estúdios da TV Cão. Então você que gosta de ver o Sidney falando efusivamente, ficando vermelho e tal, e o filhotinho vai trazer um tubo de oxigênio amanhã. Ele foi visto com umas 3 namoradas aí no carnaval. Não, ele falou que era celibatário. Ó, veja bem, o Sidney me falou isso aqui no programa, não sei se foi com você. Foi comigo. Ele falou, veja bem, eu vi ele com uma namorada, tive o prazer de levá-la até a sua residência com ela, já era umas 11h30, meia-noite, acho que em outubro. Tava na balada ele? Não, nós fomos comer lá no Gonzaga, estava com a namoradinha dele e eu os levei até o apartamento meia-noite. Se foi para ele rezar lá, não sei, né? Mas, pô, o cara veio falar aqui que há 7 anos celibatário é brincadeira. Até o Araldo desmentiu isso. Isso aí até na rede social. Na banda do Boqueirão, ele estava com as 3 meninas lá, dançando. Caramba, só ele e o Tartaruga, né? Só ele e o Jairo. Um abraço pro Jairo. São colegas, né? Ele é um sujeito muito popular, né? Colegas, né? Ele tem gerado polêmicas, né? Eu tenho muitas conhecidas, até clientes, muitas criticando, achando que é papo furado, mas tem muita gente que se sensibilizou. Né, com o nosso celibatário Sidney Costa. Mas muita gente, Danilo, me passa o contato do Sidney, né? Ele precisa de atenção, de cuidado, enfim. O Sidney é a tática, né? A mulher foge de homem mulherengo, né? Então pega um cara que fala que é celibatário, que depois que casou as 3 vezes, que as mulheres o deixaram, ele fala assim, que as mulheres o deixaram, tal. Então elas falam, que ele estava pulando sem parar na banda? Eu acho que não é. Agora, eu liguei para ele umas 2 vezes, assim, né, nesse intervalo desse último programa até hoje, e uma caiu na caixa postal e a outra eu acho que preferi desligar, achei que era engano, porque atendeu uma mulher, enfim, mas o número era o dele. Agora eu não sei o que aconteceu. Sidney está trabalhando com o nosso amigo Manuel Rogério, novo escritório, né? Então um abraço para o Sidney, todo sucesso, é tudo brincadeira. Heraldo, deputados dizem não à idade de 65 anos para aposentadoria. Estão corretos. Não se pode, de uma tacada só, sem fixar uma idade mínima para aposentar, sem considerar as variações regionais dos trabalhadores num país como o Brasil. Você pega lá um trabalhador rural, o cara que trabalha lá capinando, cortando cana, naquele sol lá senegalesco da região lá de Ribeirão Preto, aquela região toda lá. Quando o sujeito tiver 50 anos, não aguenta mais nada. Tá certo. Poxa. Diferente de um cara como nós aqui na bancada, que trabalha no ar-condicionado. Diferente, né? Setor administrativo, bancário, enfim. Quer dizer, eu acho que essa reforma, esse projeto de reforma da Previdência do governo, ele vai sofrer muitas alterações. Eu acho que os deputados vão se manifestar, as centrais sindicais estão acompanhando aí intensamente isso. Nós vamos ter algumas emendas e tem que ser o menor sacrifício possível para o trabalhador. Danilo, essa questão que é na sua área também, assim como a do Heraldo, essa questão, eu fico meio chateado porque assim, eu não me conformo, mas tudo bem, sou eu, da Previdência ser superavitária, ser uma caixa preta, não me falarem quanto que a gente colocou e quanto que tirou, tiram 30% para não sei aonde, ninguém falando que tirou, que não tirou, né? E de repente põe 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam nesta mesma Previdência. Faz aí a Previdência da Dilma, do Fernando Henrique, o Fernando Henrique, Dilma, Lula, os bonzinhos. Põe lá uma caixa para quem nunca trabalhou, faz lá caixa de social, FHC, Lula e Dilma. Põe lá eles lá, que eles criaram. Põe lá uma caixa, eles vão tirar dinheiro não sei da onde, do imposto de alguma coisa, que eles vão bolar mais imposto. Mas não pode pôr tudo. Então eu fico chateado. É como você põe o dinheiro no banco, tá? Numa poupança, vai. Mesmo que eu tenho que ter um lucro no final, mesmo que seja indiferente se a inflação for maior, põe numa aplicação. Eu tenho que ter um pouquinho mais de lucro, pelo menos que a inflação que eles dizem que existe. Agora, você põe o dinheiro numa previdência e você cada vez mais é sacrificado por pessoas que nunca trabalharam, nada conta quem nunca trabalhou, por 30% do dinheiro que você não sabe para onde vai e numa caixa preta que ninguém entende quanto que tem. Eu acho isso absurdo, né? É um absurdo mesmo, o Filete. E vamos lá.
É superavitária sim, porque os cálculos são maquiados. Porque além das contribuições dos trabalhadores, você tem receitas que vêm de PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e que são ignoradas. Você tem também a DRU, que você mencionou, esses 30% que são desvinculados para outras áreas. Nós temos um deputado, não vou nem citar nomes, mas que ele faz a defesa há muitos anos dos aposentados lá no Congresso. Tá? Arnaldo Faria de Sá, exatamente. Tá? Enfim. Já veio até aqui também. E ele tem um trabalho muito claro e ele prova contabilmente que o problema não está na assistência social. Mas eu quero convidar o nosso telespectador para uma outra reflexão, porque falam muito em comparação. Na maioria dos países no mundo você tem a idade mínima de 65 anos. Mentira. Em muitos países do mundo você tem idade mínima. Há uma variação, 60 e alguns 65. Mas não é sempre 65. E tem país que não tem nem idade mínima. Agora, eu faço uma pergunta. Qual é o outro país do mundo onde, para você aposentar com aquilo que a gente chama de proventos integrais, receber 100% daquele cálculo que é feito para apurar o valor da sua aposentadoria, qual é o outro país no mundo onde o trabalhador tem que trabalhar por 49 anos para ter aposentadoria integral? Me fala, Filete. Faz a pesquisa, você que é um pesquisador estudioso. Me acha, eu faço um desafio aqui para os especialistas. Qual é o outro país no mundo em que o trabalhador tem que trabalhar 49 anos para ter aposentadoria integral? Outra coisa. Um país tropical, país quente, né? Vamos falar de mercado? Né? Tirando aquelas pessoas que têm uma formação como Heraldo, como você, especialistas, tal. Quem tem garantia de vaga no mercado aos 65 anos de idade? Me fala hoje se isso é uma realidade. Eu assisti aos 40 anos, tem gente que é considerada velha. Você pega um bancário que infelizmente aí é demitido, ele é considerado velho, ele não consegue se reinserir no mercado. Então me fala, quem aos 50, 60, porventura precisou mudar de emprego, foi demitido, como que essas pessoas são reinseridas? E quem está falando isso não é o Danilo, foi um ex-ministro do TST, que agora me foge o nome, eu peço desculpas. Imagina então, eu quando tiver com 65, hein, Filete? Se agora com 34 já não estou lembrando, me imagina perto dos 65, mas vamos lá. Como que essas pessoas fazem para se reinserir? Ou seja, você está criando uma condição, Heraldo, como você colocou, que ela é inexequível. O mercado não oferece isso, é incompatível. Nós estamos criando um problema. Eu estou discípulo do Sidney, vou ficar vermelho aqui. Nós estamos criando um problema, é um absurdo. E não existe outro problema? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você tem uma empresa médica, tá? E seu filho se forma em medicina, com 23 anos. Aí ele faz uma pós-graduação, 25 anos ele está pronto para trabalhar, certo? O que se adianta você registrar o teu filho com 25 anos? Se ele só vai aposentar com 65, é muito mais fácil. Então, cria até um problema da pessoa não querer ser registrada. Porque eu lembro quando eu tinha 14 anos, e eu tinha minha carteira de trabalho, eu tinha aquele orgulho de ter aquele trabalho. Hoje em dia o cara não tem orgulho. O cara tem orgulho de chegar com 30 anos, não está trabalhando, está vivendo na praia. Mas naquela época eu tinha orgulho de ter aquela carteira. E meu pai falava para mim, né, olha, não vai adiantar nada, que tu não vai aposentar com 45 anos, pode esquecer. Vai mudar todas essas regras. E as pessoas pensam que não, meu pai já falava isso naquela época. Estava certo. Não sei como ele sabia, mas estava certo. Né? Então ele falava para mim essas coisas, você não vai aposentar com isso. Então hoje em dia o cara tem 25 anos, formou seu filho, Danilo, você já está mais velho, tal, tem um filho, ele vai trabalhar no teu escritório. É mais fácil tu não registrar ele. Você continua assinando e tal. Porque você registra ele para ele pagar 5 anos de previdência, para ele não usar. Ele não vai usar previdência. Certo? Ele vai ter, no caso, pode ter um plano de saúde. E você corre o risco de as pessoas não quererem ser mais registradas também. Porque as pessoas sabem que vão pagar 40 anos para se aposentar com 65. Então o cara fala, não, então deixa para me registrar com 30. Você vai quebrar mais cedo a previdência. Estou errado, Geraldo? Essa análise não é correta. Essa não é correta. Eu já pensei nisso muitas vezes. O cara vai trabalhar e fala, não precisa me registrar, não. Eu não vai contar tempo para minha aposentadoria, eu vou querer ser registrado só com 30 anos. Você estimula a informalidade, né? Isso. Sem contar que, nesse seu exemplo, esse jovem de 25 anos, para ele aposentar com proventos integrais, ele vai ter que se aposentar apenas aos 74 anos de idade. Quem trabalha agora, né, hoje? Quem começa agora? Então começar com 25. Porque, veja, se ele começar com 25, o governo está desestimulando que ele estude até os 25, que ele se especialize. Por quê? Ele vai ter que trabalhar 49 anos para ter aposentadoria integral, 74 anos de idade, para se aposentar com proventos integrais. Quer dizer... Mas se ele começar a trabalhar com 30, ele vai aposentar do mesmo jeito. Mas veja, pensando aqui, é o que eu falo. Mas, assim, ele pode ficar 5 anos, como o Heraldo falou. Mas sem registro. Não, sem o recebimento de provento integral. Que cai muito o padrão de vida. Quanto mais tarde você começa,
você passa a ter até, às vezes, segundo esse projeto maluco do governo, até 50% apenas do seu provento hoje. Esse Talvez projeto, até menos. ele é tão absurdo, ele fere tanto esse aspecto social, essa função social da aposentadoria, que a gente que entende um pouquinho só mais de números, a gente desconfia realmente que haja algo obscuro por trás disso, claro, que haja realmente um interesse, inclusive de economistas, eu vou citar aqui Globo News e Band News e etc. Todos os grupos de mídia, o Estado está fazendo uma defesa. De vender a previdência privada. Exatamente. Desculpa, porque, veja, é o que eu estou falando, é exigir demais Quer dizer, de um trabalhador que não vai ter condição física, mental, emocional e nem de mercado para cumprir esses requisitos. A maioria trabalhando 49 anos vai estar no finalzinho da vida, ou porque o trabalhador rural vai morrer antes, né? Então, quer dizer, vai ser só o dinheiro entrando, né? O que o governo deveria estimular, na verdade, era a fiscalização desses que não recolhem a Previdência. Você quer um exemplo simples? Os times de futebol pagam fortunas para os jogadores. Aí você vai lá verificar tá tudo no a refis. Situação dela. Tá tudo no refis. É um refis atrás de outro refis. Tá tudo no refis de 100 anos. Por que então o governo não chega lá e penhora? Vai pagar não sei quanto pro Zé da Silva lá? Penhora. Não, o dinheiro primeiro é para cá. O Flamengo paga salário de 700 mil. 700 mil mais a cobertura, mais aquela parcela das loterias que deveriam ir para a Previdência, será que estão indo? Porque quando o governo dá 30 milhões numa Mega-Sena, quanto que ele não arrecadou? Será que a parcela correta está indo para o cofre da Previdência? Ou está indo para outra ou está sendo desvinculada? Você, quando ganha um prêmio na loteria, está pagando uma fortuna de impostos já descontados. Exatamente. E o clube de futebol, às vezes, não paga isso, né? Não, e as loterias, da tributação, a parcela maior é para a Previdência. Mas será que vai? O brasileiro gosta de jogar, né? Mas não tem caixa, mas é uma caixa preta, ninguém sabe, né? Então, mas é por isso exatamente que tem um pedido já, né, de sindicalistas e cabeçada pelo senador Paulo Paim, de uma CPI da Previdência. Tomara que saia realmente, para a gente tentar verificar, né, abrir essa caixa preta, na verdade. Porque o governo paga uma série de benefícios sociais com o dinheiro da Previdência e outros rombos, né, dos seus caixas, tirando o dinheiro da Previdência. Como tentou tirar e tirou muitas vezes também do Fundo de Garantia, né, e de todos esses institutos aí que são os trabalhadores que contribuem. Cidades cumprem parte de metas de população de rua. Tive uma informação privilegiada que na região aqui, Santos e São Vicente, tem mais de 4 mil moradores de rua. Desses 4 mil moradores de rua, 900 têm passagem pela polícia, tem aquele papagaio enorme, né? Chamou a atenção outro dia, eu estava passando na Pedro Lessa ali, né, Heraldo? E tinha um morador de rua, né? Mas, cara grandão, enorme, forte, né? E chamou a atenção uma tatuagem de Jesus Cristo nas costas dele, né? Tava ali causando um certo problema e tal. Depois eu soube que a Guarda Municipal de Santos foi lá, atuou, né? E ele tinha uma língua de 2,20 metros. Quando apertaram o botãozinho era 2,20 metros de língua. Então tem que tomar cuidado, porque se o Brasil não fizer uma legislação para isso correta, nós estamos perdidos. Porque o cara fica na rua, não é vadiagem. Nós temos abrigos bons em Santos, o cara também não quer ir. Daqui a pouco você já tem 4 mil em Santos e São Vicente, né? E é uma queixa constante. Aqui o Wagner do Campo Grande está se reclamando, a dona Dora do Gonzaga, é recorrente. Todo programa tem reclamação sobre essa questão de moradores de rua. O prefeito fica meio engessado, o cara não quer ir, não pode enquadrar como vadiagem. Nós temos que melhorar essa legislação sobre morador de rua, que nós vamos acabar, de uma certa maneira, vai ter um conflito grande na cidade, né? Esse é um problema muito sério do aspecto social e também do jurídico, uma vez que realmente você não pode forçar a pessoa a nada, né? Ninguém pode ser obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de E dá pena das pessoas também, a gente tem que ter um pouco de caráter humanitário, mas é que também chega uma época, você vê no Gonzaga, até a parte turística está ficando complicada, né? E esse problema aqui no município de Santos, na região, é antigo, Filete. É tão antigo, vou até brincar contigo. Mas antigamente tinha na época que eu era menino e já te acompanhava em diversas mídias, na televisão, no rádio. Eu era menino apenas, hein, Filete? E havia aqueles boatos de peruas Kombi, talvez que traziam do interior, de madrugada. Tinha um prefeito que tinha 2 aí, um até famoso torcedor de um time de futebol, que punha as pessoas na perua e mandava para a cidade, ia despejando as cidades delas. Exatamente. Né? Então, e é um assunto sério, hein?
é um assunto sério. E Outro que dia, a gente muitas vezes... uma prefeitura aqui do PSDB, daqui da região do estado de São Paulo, não me lembro que cidade que é tal, mandou uns 20 para cá e deu até um conflito de partido, o governador entrou no meio, porque a prefeita, que é do mesmo partido do Paulinho, mandou para cá 20 pessoas e né, agora o municipal pegou, né, então um conflito, né, Heraldo? Foi, mas o Guarujá também mandou recentemente, né? Pra cá? Uma Kombi e mandou lá para onde? uma cidade do interior aí. Agora, já nessa gestão agora ou na professora Antonieta? Agora, na nova gestão já. Tá certo, o médico já está limpando a área. Pois é. É complicado. Mas é um problema difícil e pouca gente quer pôr a mão, viu, Filete? A verdade é essa, pouca gente quer pôr. E a gente fica assustado realmente com o número de moradores de rua em todos os bairros da cidade. O Gonzaga, aquilo ali em breve vai virar uma Cracolândia, viu? Aquele trecho ali da Praça Independência para a praça. O professor Cassione reclamou aqui do Alegra Centro, falou que só tem craqueiro. Não, ali está demais. Reclamou muito que está... O escritório dele ali, então, embaixo... Falou que ele gastou uma fortuna, $1 milhão no escritório, que está todo pichado, craqueiro, sexo explícito. E lixo, né? E coloca o lixo Você que não viu o programa, segunda-feira passada aqui, segunda-feira passada foi carnaval, né? Na outra segunda-feira você vai nas redes sociais ver esse programa. Bom, o trecho da Ana Costa ali, em direção à praia, né? Da Praça Independência para a Praça das Bandeiras ali, você tem ali do lado de uma grande loja ali um canil, né? Tem os moradores de rua e uns 40 cães ali, o Filete, né? Todos eles com o seu potinho de ração, né? Lojas com aquele som absurdo na porta, que é proibido pela legislação, mas tolerado pela fiscalização de Santos. E eu não tenho dúvida de que, a continuar desse jeito, nós vamos ter uma grande Cracolândia ali no Gonzaga, né? Dá pena ali do Gonzaga. Os comerciantes estão reclamando e a prefeitura também fica de mãos atadas, que tem lugar, mas não pode levar. Mãos atadas, Chilete, então é hora de encarar o problema. Mas aí tem que ter gente para encarar o negócio, né? Não, mas eu não estou falando de chegar e varrer todo mundo, não. Vai lá e verifica a situação do cidadão. E no caso dos dependentes, a legislação até permite. Claro. Né? A guarda municipal, ela atua, mas às vezes ela vai 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, mesmo o cara que reclamou, ele vai reclamar que o guarda municipal foi agressivo. Então tem que ter estratégia, né? Ir de madrugada, aceitei quando não pega muita gente na rua, porque senão as pessoas são solidárias, as pessoas vê o guarda já é contra, né? O Danilo, o Heraldo, elogiamos as polícias. Acho que quando a gente não perder a credibilidade na polícia nós perdemos tudo, né? Então tem policiais muito bons, a Polícia Militar faz um serviço ostensivo, a Civil também, né? Como todo, tem pessoas que saem fora do esquadro, mas como todas as profissões, né? Só que eu acredito que, por exemplo, se a gente perder a confiança na polícia, nós estamos perdidos. Danilo, eu queria agradecer você por ter vindo no nosso programa, né? E volte sempre aí, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, a presença do Dr. Heraldo, e só rapidamente dizer que em comemoração aos 84 anos da nossa subseção, do OAB de Santos, né, aqui um abraço do nosso presidente, Dr. Luiz Fernando, estão sendo realizadas aí uma série de eventos, né, desde o dia 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, uma série de palestras, enfim. E 2 novidades que a subseção vai lançar, que é o novo site e um novo aplicativo, bem modernos, bem atuais. Então vale a pena depois acessar o site aí da nossa subseção, do OAB de Santos, e verificar todas essas novidades, que são muitas e que infelizmente eu não posso aqui divulgar, mas queria mandar um forte abraço também para o vereador Roberto Rocha. Para minha sogra, a Dona Irene, que é fã do Filete também, toda a minha família, muito fãs. Viu, Filete? São fãs do programa aqui, fãs do programa, e fãs do Filete também. Imagina. E agradecer mais uma vez pela oportunidade, um abraço aos nossos telespectadores e a toda a sua produção. Heraldo Santos, jornalista, o homem que faz pautas bonitas, o homem que sabe escrever, um grande advogado também, amigo do Sidney Poeta. Obrigado, Filete, por mais uma participação aqui no Ação e Reação. Cumprimentar e fiquei satisfeito em conhecer o Dr. Danilo de Oliveira. Só o conhecia pelo programa, de assistir o programa, né? E a gente vê que é um jovem advogado, brilhante advogado, e que tem um grande futuro apenas pelas suas explanações, pelo seu comportamento, pela sua postura aqui diante das câmeras, falando com os telespectadores. E aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido amigo vereador Banha e para o Sidney Costa. Banha está assistindo o programa, olha que audiência. Ele e a Fernanda Vanucci estão assistindo o programa. A Dona Fátima também está assistindo. Dona Fátima manda, né? Claro que manda. E o Vinícius voltou para os Estados Unidos, viu? Voltou para a Califórnia. O homem do Taekwondo. O homem do Taekwondo voltou lá para participar de outros torneios e para aprimorar. O Banha que é um amante, assim como a Fernanda, como Augusto, amante dos animais também, né? Bom, pensei que você ia falar que é amante dos esportes, ele está um pouquinho pesado, né? Ele já não, mas é para professor de karatê, tá tudo tranquilo. No tempo do... No tempo do justo. No tempo do justo, Bom, vamos embora. Você que bebeu no carnaval. Do Mestre X-Ato. Mestre X-Ato, você que bebeu no carnaval, muita água, muita hidratação, muito suco verde, né? Um abraço, fique com a nossa assistência e programação. Até amanhã, se Deus quiser.